Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e agora a gente vai falar sobre o projeto de lei 851 de 2019. Este PL institui a política pública Escola Cidadã. Consiste na conscientização dos jovens dentro das escolas para o interesse social, criando formas de despertar nos alunos valores como inclusão e solidariedade, desenvolvendo interesse por atividades sociais e também a cidadania. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o psicólogo Alexandre Garret. Ele é especialista em gestão de pessoas. Bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco Bom dia, é um prazer estar com vocês. Falar um pouco desse projeto 851 aqui, que fala sobre política pública Escola Cidadã. O senhor pode explicar melhor para a gente? O senhor deve ter acompanhado esse projeto aí da deputada. Sim. Olha, é essencial você despertar o espírito cidadão nos estudantes, nos jovens. Isso se faz, evidentemente, sempre com práticas, né? As práticas de esporte, as práticas de música, de coral, de integração do jovem, da questão do cuidado com a própria escola, o cuidado com o ambiente que ele está. Então, você pode desenvolver diversas práticas em termos de estudos, em termos de reflexão, para o jovem se sentir incluído no ambiente dele, tanto no ambiente escolar como no ambiente da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. É muito comum nos países lá fora, no europeu, você vê sempre grupos de jovens visitando museus, visitando parques, conhecendo um pouco da história. Eu acho que é um projeto de transformar, dar uma consciência cidadã é muito importante, porque você faz através da história e através da realidade, transformando a realidade. Olha, eu sou super favorável, eu acho que assim, molecada na escola tinha que sair para visitar o hospital, para fazer uma limpeza numa praça pública, né? Eu sei que dá trabalho, né? Porque às vezes tem que ter uma condução, o professor tem que olhar, né? Mas eu acho muito, muito interessante para participar da vida social, né? E às vezes aprender na escola e até ensinar os pais, né? Porque às vezes os pais não tiveram a mesma educação que hoje é proporcionada para muitos. O senhor acha que esse projeto poderia ser válido a partir de que idade, assim, que as crianças poderiam participar de um voluntariado? Você pode fazer, olha, lá fora, as crianças bem pequenas já participam de atividades externas da escola, já tem acompanhamento e você conta a história dos lugares, a história das pessoas, e eles podem ajudar também a construir projetos dos lugares para transformação, para melhoria. Eu acho importante que eles conheçam todas as facetas do bairro que eles moram, da cidade que eles moram, a história. E você tem que liderar pelo bom exemplo. Então, são os professores, principalmente, que vão desenvolver atividades que vai despertar esse interesse, né? Pelas coisas públicas, pela história, pela causa social. Na própria escola você pode fazer a inclusão, porque você trabalha com grupos bem diferentes, então você tem que mostrar que os diversos somos todos, que as pessoas são diferentes, as origens, as religiões. Você tem formas de trabalhar a garotada, mostrando que tudo as diferenças são importantes e que o mundo foi construído com essas diferenças, né? A partir daí você vai criando a questão da cidadania e do próprio voluntariado, engajá-los em algum projeto, um projeto de arte, um projeto de um cartão de Natal, um projeto de colher materiais para pintar a escola, ou fazer uma cesta básica para entregar para as pessoas que têm menos, trazer 1 quilo de alimento para a escola, ou a campanha do agasalho. Tem 1000 maneiras de você fazer a integração do jovem, do estudante,
com a questão de cidadania e, principalmente, a questão do meio ambiente, mostrar a importância da gente não gastar muita água, não gastar muita luz, saber economizar, né? Ter ideia de onde vem essa luz, de onde vem essa água, porque a gente precisa cuidar disso, porque não é só para a gente tem que se preparar para as próximas gerações. E a gente lidera pelo exemplo, dando bons exemplos, a gente consegue que eles se sintam integrados, participantes de um projeto maior, que é a sociedade, a construção de uma sociedade mais equilibrada, né? Socialmente ativa, e que todos tenham o seu papel importante, mostrando que cada um é importante para que se faça a transformação. O senhor acha que, por exemplo, visita a órgãos como a Assembleia Legislativa, que às vezes a gente recebe, estudantes são importantes também, às vezes participar da vida política? É essencial você mostrar o modelo político, como funciona, levar para visitar a Assembleia, levar para conhecer o Tribunal de Contas, que tem um órgão que controla, levar no Palácio dos Bandeirantes para ver o governador, para ver o prefeito, visitar a prefeitura, para eles entenderem desde cedo a importância do voto, a importância da representatividade dos partidos, do trabalho de cada um em prol da sociedade. Eu estou lendo aqui o projeto da deputada Letícia Aguiar, que quem tiver interesse é o 851 de 2019, e ele trata aqui no artigo 2º, doutor Alexandre, sobre a Polícia Estadual de Fomento Voluntariado, né, consiste na realização de ações que visem engajamento dos estudantes paulistas em ações que contribuem para reduzir a disparidade social. Como é que o senhor acha que esse trabalho pode reduzir a disparidade social? Porque eu fico imaginando uma criança da periferia, tem pouco equipamento público. Às vezes o que ela tem, você pegar o fundão aqui da Zona Leste, capital paulista, pode ser que o que eles tenham para visitar seja um riacho ali com um odor não muito agradável, não tem às vezes um local legal para visitar, mas, por exemplo, por isso que eu citei a questão de visitar prédios públicos, vir aqui para o centro é mais difícil, né? Trazer uma classe inteira para cá, né? Às vezes escolas mais próximas, em regiões socialmente melhores, seja mais fácil, né? Como é que o senhor vê essa questão social? Você tem que fazer a integração da família com a escola. E pode fazer a transformação. Muitas vezes, lugares que são muito feios, você pode limpar, pode transformar numa praça, você pode fazer um esporte. Eu participei de alguns projetos em São Paulo, em periferia, que era o projeto Rondon, na faculdade, onde a ideia era reunir os adolescentes para limpar aqueles terrenos que estavam vazios e cheios de lixo, mostrando não coloque lixo aqui, reciclando esse lixo, chamando alguém que possa recolher, falando com a própria prefeitura, criar uma praça. Então, a consciência voluntária e cidadã é principalmente essa consciência do que eu posso transformar para melhor o meu espaço. Não adianta eu trazer um garoto de periferia, às vezes, para os jardins, onde já está tudo relativamente organizado. Eu tenho que fazer com que eles entendam que eles podem transformar o espaço que eles vivem, eles se agrupando, eles solicitando a prefeitura maior atenção, eles também cuidando do espaço, não jogando lixo, criando áreas para reciclar, para que possa se criar uma consciência de proteção do meio ambiente e do próprio espaço deles. Achei muito interessante isso que o senhor... Pois não. E eu acho que isso é importante, a gente lidera pelo exemplo. Então, a gente tem que dar um bom exemplo já na própria escola. Então, a gente pode reunir os alunos para pintar a escola, a gente pode pedir apoio das empresas de construção que estão na região, pedir tinta, não precisa obrigatoriamente ter o dinheiro do Estado em todas as ações. E na medida que eles vejam que há uma melhoria, você conseguiu fazer uma quadra de esporte, e você conseguiu fazer um campeonato entre eles, uma gincana,
Isso vai animando e vai dando a participação efetiva do estudante nas ações. Então, ele tem que se criar a importância dele como indivíduo para a transformação. É aí que está a questão da consciência cidadã. Entendi o que o senhor falou, a questão de cuidar do bairro, né? Assim, os estudantes, vamos hoje limpar a praça, vamos lá ver o riacho, por que o riacho está assim, tá poluído, o que acontece? E às vezes até uma iniciativa política do buscar um vereador, buscar uma subprefeitura, né? Sabe o que eu queria perguntar para o senhor? Nas grandes metrópoles a gente vê muita pichação. E a gente, o senhor acha que isso pode ser um reflexo, assim, porque o jovem, você pega a capital paulista, por exemplo, você pega a Avenida São Miguel na Radial Leste, na Zona Leste. São quilômetros e quilômetros que você vê muito adensamento, que não se vê muito no interior, e pouco equipamento público, assim, uma quadra para você brincar, um equipamento no final de semana. Então, às vezes você vê um baile funk numa região periférica longe. Assim, o senhor acha que a falta de envolvimento, de opções, acaba se espraiando assim, para atitudes como uma pichação, uma forma de o jovem falar, não, eu preciso aparecer, eu tenho energia, eu quero... Porque quando você vê uma pichação, parece que aquilo é um grito, né? Uma coisa de, olha, eu estou aqui e eu preciso aparecer na cidade, né? Como é que o senhor vê essa conexão do voluntariado com essa questão? Na realidade, o jovem faz sempre um pedido de ajuda. Ele faz sempre uma observação ao mundo que ele está, né? Então, a pichação, a pintura, até se ele quebra um espaço público, é uma forma dele demonstrar a insatisfação dele com o que ele está sentindo, com o que ele está vendo. Então, precisa ter uma ação muito forte dos órgãos públicos e, principalmente, acho que o papel da escola é essencial nesse sentido, de atentar para esses detalhes e criar situações de esclarecimento, melhoria, de conservação do espaço. Eu acho que eles vão se sentir bem quando tiverem espaços legais. E eles podem criar esses espaços sem obrigatoriamente passar pela ajuda pública, ou você pode, evidentemente, acionar comitês, a área pública, pedir ajuda, mas tem que juntar todo mundo, tem que ser uma corrente do bem. Nós temos que fazer uma corrente do bem para transformar ambientes feios em ambientes bonitos, agradáveis, e isso também se desperta pela leitura, né? Importante você contar histórias, saber a história de cada um, ouvir, fazer texto, cada um escrever o que acha que poderia melhorar. Você tem que ouvir mais a criança, o jovem e o adolescente, porque eles têm uma sensação que não estão sendo ouvidos. E é por isso que há um processo de revolta ou um caminho ruim para a violência, para a droga. Então, a gente tem que evitar isso. A educação tem esse papel essencial. Muito bom. Bom, nós estamos falando aqui sobre o projeto de lei da deputada Letícia Aguiar, é o projeto 851 de 2019, institui a política pública Escola Cidadã. Como é que o senhor vê essa questão na escola? O senhor acha que nas próprias disciplinas, seja biologia, matemática, dá para envolver um pouquinho a disciplina com uma saída para que você, num voluntariado, numa visita a uma assembleia, ou mesmo, vai falar de biologia, de uma doença, vamos no hospital. Você acha que dá para o professor conseguir envolver isso num trabalho como esse? É importante que o professor faça uma espécie de síntese, esclareça para o aluno o lugar que ele está indo, qual a importância desse lugar, que profissões estão envolvidas nesse lugar, para despertar o interesse, inclusive, por futuros médicos, enfermeiros, auxiliares, mostrando um pouco como que cada um faz o seu trabalho. E no caso das doenças também, como que é a evolução de um vírus, como que a gente trata o vírus, porque a importância, no caso da pandemia, da higienização, do afastamento social, do isolamento. Eu acho que qualquer oportunidade que você tenha de esclarecer, de contar uma história, de ouvir sobre o que eles acham disso, dessa questão ou daquela,
eles vão se sentir participantes do projeto e eles vão ter interesse. E a criança fica muito ansiosa quando você fala que vai visitar qualquer lugar, porque para ele é uma descoberta. E a gente tem que transformar isso numa descoberta legal. Você sabe que talvez você também, Alexandre, tenha algum exemplo para trazer. Nunca me esqueci quando a professora de ciências falou para a gente numa caixa d'água e depois pegar algumas pedras, basalto, não sei o quê. São experiências que ficam na memória da gente, né? Às vezes uma aula mais chata passa e a gente nem lembra do conteúdo, né? Você tem algum relato desse aí para trazer para a gente? Eu acho assim que você tem, por exemplo, geografia. Quando você tem aula de geografia, é essencial que você tenha, por exemplo, se você não pode levar as crianças para viajarem, você levar um filme que mostre a montanha, a península, a ilha, que você consiga transformar isso numa vivência, né? E é sempre importante, eu acho que a escrita é essencial. Você fazer um resumo, escrever sobre o que você está vendo, o que você gostaria, eles contarem uma história, o que eu gostaria de conhecer, onde eu gostaria de ir. E na aula de ciência você já tem a oportunidade de fazer algumas experiências, né? Eu tive escola de ciência muito boa, onde se fazia pequenas experiências. Claro, com todos os cuidados que tem que ter de segurança, mas para você descobrir aonde que está o efeito químico, a transformação do calor, a questão da água, de onde vem a água, como que ela se processa nos rios, como que ela chega até a gente. Eu acho que dá. A Sabesp recebe bastante alunos mostrando todo o processo de reciclagem da água, de limpeza e da captação até chegar na sua casa. Eu acho que a questão da própria energia elétrica também é importante. Como a gente está falando muito de meio ambiente e de cuidados para que a gente mantenha a luz, a água e todos os recursos hídricos e energéticos, a gente pode falar e criar uma consciência cidadã para o ambiente, para o cuidado com o ambiente e com o que a gente precisa dele para viver. Muito bem. E talvez por isso, com esta boa experiência que você teve na área de biologia, se tornou aí, em outras áreas, um grande psicólogo que sempre participa aqui com a gente na Rede Alesp. Muito obrigado, viu, Alexandre, por acompanhar esse projeto. Obrigado a vocês. Muito bem, falamos... E sucesso para o projeto e que as escolas o vejam como uma oportunidade de melhoria e de transformar a vida desses jovens que são o nosso futuro, né? Muito bem. Para você que quer acompanhar esse projeto, olha, é o 851 de 2019, da deputada Letícia Aguiar, do PSL, tá bom? Põe aí no buscador que você vai achar e pode apoiar. Agradecemos, então, ao nosso entrevistado. E olha, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o início da vacinação de voluntários que fazem parte do estudo clínico da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Segundo a agência, a decisão foi tomada após reunião com a equipe técnica do Instituto, na qual foram apresentados os dados pendentes para o início dos testes. A autorização permite que o Instituto Butantan inicie a aplicação da vacina em voluntários. A primeira etapa do estudo envolve a participação de cerca de 400 pessoas no interior paulista. A previsão é de que as fases clínicas 1 e 2 vão contar com 6 mil voluntários acima de 18 anos. Mais de 93 mil pessoas se inscreveram para os testes. O deputado Tenente Nascimento, do PSL, esteve na Santa Casa de Misericórdia de Leme para anunciar a destinação de recursos feito através de emenda parlamentar. O valor é de R$100 mil e será utilizado para o custeio da entidade. A administradora do hospital, Carmen Aparecida Barufaldi, agradeceu ao deputado pelo carinho, dedicação, honestidade e olhar para o próximo, segundo ela, através dos olhos do coração. Além disso, há planos para abastecer os estoques da Santa Casa. O parlamentar também esteve no gabinete do prefeito de Leme, Claudemir Borges, que também agradeceu pela destinação do recurso para a instituição. Vamos falar novamente com a repórter Amanda Nascimento. Amanda tem mais informações aqui para o Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, Amanda? O que você traz para a gente agora?
Oi, Jeremias, de volta no Jornal da Rede Alesp para falar sobre uma pesquisa aí que trata da violência na escola. E o resultado é que 8 em cada 10 alunos já presenciaram situações de violência dentro da escola. São adolescentes entre 12 e 19 anos. Essa pesquisa foi feita pelo Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que é um grupo formado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, governo estadual e também pela Unicef. Esse levantamento contou com a participação de 747 adolescentes na Grande São Paulo no começo deste ano. Esse levantamento mostrou ainda que nas redes sociais essa proporção é ainda maior. 9 em cada 10 adolescentes já presenciaram situações de violência. Além das redes sociais e da escola, os bairros e as ruas são os principais locais em que os adolescentes presenciam, então, casos de violência. O levantamento também mostrou que, para as mulheres e para a população LGBTQIA+, a violência é mais recorrente dentro da própria casa. Então, esse é o espaço em que essas situações acabam, então, sendo presenciadas. Como eu disse, esse comitê tem aqui a participação da Assembleia Legislativa de São Paulo, é presidido pela deputada Marina Elou, da Rede, e faz esforços, para assegurar a criação de políticas públicas para a prevenção da violência e também de homicídios contra adolescentes aqui no estado de São Paulo. Falando um pouquinho mais da participação dos parlamentares nesse comitê, nós temos também a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, a deputada Mônica, da Mandata Ativista do PSOL, e também os deputados Estevam Galvão, do DEM, e delegado Bruno Lima, do PSL. Como eu disse, então, aí é um grupo, que movimenta esforços justamente para criar ações que possam, trazer aí proteção para os adolescentes aqui no estado de São Paulo. E no ano de 2020 foi realizada uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo para obter dados sobre mortes violentas, também identificar o perfil das crianças e adolescentes que são vítimas de violência aqui no estado de São Paulo. Então, um grupo muito importante, Jeremias, para tratar de um assunto bem delicado e que conta aí com a colaboração do Parlamento Paulista. Bom, Jeremias, é com você aí no estúdio. Muito importante, muito obrigado, viu? Estudo interessante, porque a partir de estudos como esse é que se fazem as políticas públicas. E olha, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou em reunião ontem a prorrogação de regras especiais para a comercialização de medicamentos e de vacinas utilizados em pacientes acometidos pela Covid-19. Os diretores estenderam por mais 2 meses a vigência da Resolução 483 de 2021, que trata da importação de vacinas, considerando permissões e registros dados por autoridades sanitárias de outros países. Esta alternativa, prevista na Lei 14.124 de 21, foi utilizada, por exemplo, para a liberação com condicionantes das importações das vacinas Covaxin, Sputnik V e pela agência. O diretor da Anvisa, Alex Campos, justificou a concordância com a prorrogação pela continuidade da emergência de saúde causada pela pandemia e pela necessidade de garantia de mais doses para o Brasil, como forma de acelerar a campanha de imunização. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que está mantida a fase de transição do Plano São Paulo, mas vai ampliar do horário de shoppings, lojas, bares, restaurantes e demais atividades comerciais, religiosas e de serviços gerais. O horário vai passar do meio-dia para 23 horas, com limite de acesso às 10 da noite. A taxa de ocupação destes locais também aumentou de 40% para 60%. As novas medidas valem entre os dias 9 e 31 de julho. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a secretária, Patrícia Ellen, a orientação para escalonamento nos horários de entrada e saída está mantida na intenção de aliviar o transporte público. O toque de recolher está mantido entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Os prefeitos têm autonomia para decidir por medidas mais restritivas, caso necessário, em cada cidade. Membros do Centro de Contingência anunciaram uma tendência de queda nos números da pandemia de Covid-19
no estado. E olha, a falta de banheiros químicos e de condições mais adequadas de higiene tem gerado recorrentes problemas aos feirantes em São Paulo. Essa questão fica mais evidente no momento da pandemia Covid-19, com várias medidas restritivas nas cidades. O deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, já foi feirante e sentiu na pele estas dificuldades. De acordo com alguns feirantes, é muito difícil e constrangedor, no momento de necessidade fisiológica, os trabalhadores serem obrigados a pedir favores em comércios e muitas vezes até em residências próximas. O projeto de lei 433 de 2021, de autoria do parlamentar, determina a instalação de banheiros químicos removíveis e com lavatórios, bem como a disposição de álcool em gel em locais de via aberta que não contam com tal equipamento, onde funcionam feiras livres no estado de São Paulo. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, ressalta também, abre aspas, essa é a minha luta. Os profissionais que, com garra e determinação, trabalham nas feiras livres merecem respeito e atenção e podem sempre contar comigo. Vou lutar para que esse projeto vire lei. Fecha aspas. Agora a gente vai falar sobre o sistema imunológico que age contra o novo coronavírus. Sobre este assunto, a gente vai conversar com o médico Giancarlo De Lorenzi. Ele é imunologista. Bom dia, doutor. Assunto sempre recorrente durante a pandemia, né? Queria saber, então, do senhor aí sobre a imunidade. O que a gente pode trazer de novidade aí e, por favor. Bom dia. Só fazendo uma correção, eu sou farmacêutico e mestre e doutor em ciências biológicas. Minha área é imunologia, né? Ciências biológicas dentro da área de concentração em imunologia. Mas eu não sou médico, eu sou farmacêutico. E esse tem sido um tema bastante recorrente desde que nós passamos a discutir, passamos a enfrentar a pandemia da Covid-19, justamente porque as minúcias ou os detalhes do funcionamento do sistema imunológico não é algo tão simples e que seja do grande público. No máximo que as pessoas conheciam era falar de anticorpos e também não sabiam o que era um anticorpo neutralizante, o que é memória imunológica, o que é uma resposta imuninata. Então, isso é bem importante, ter o conhecimento, mas também estar tranquilo com relação aos procedimentos que têm sido tomados, especialmente de cuidados, né, de prevenção e também com as vacinas. O que o senhor tem visto na mídia de notícia errada, digamos, né? Ou notícia que, não notícia errada, mas notícia que a pessoa às vezes interpreta também de uma outra forma. A gente vê falar, toma um suco tal que a sua imunidade aumenta, né? Quando a gente está falando de imunidade, cada pessoa é de um jeito, existe como se precaver, como melhorar a imunidade? Padrão imunológico, a gente trabalha com a média, né? O conhecimento médio das pessoas, né? A maior parte das pessoas respondem de uma determinada maneira. Mas existem pessoas que têm especificidades. Essas variações, elas aparecem, por exemplo, na resposta a uma vacina ou na resposta a um determinado patógeno, dependendo do indivíduo. Então, isso a gente chama de idiosincrasia imunológica, no caso. Um exemplo clássico é uma população específica que não adquire o vírus da AIDS. Então, elas são imunes. Isso pode ser por uma alteração genética ou mesmo pela própria condição do sistema imunológico de combater e impedir a entrada do vírus. Isso a gente observa. Com relação à prevenção ou como fortalecer o sistema imune para evitar a infecção pelo coronavírus ou por qualquer outro patógeno, é possível a gente manter um sistema imune equilibrado, mas é muito complicado dizer que determinados nutrientes simplesmente nos farão ou nos protegerão de um patógeno, certo? Mas é sempre bom que o nosso organismo esteja equilibrado. Daí o consumo adequado das vitaminas, daí o consumo adequado dos minerais, né? Um dos que surgiu, né, assim, com grande
que se fortaleceu muito nesse debate foi o zinco e também a vitamina D, a vitamina C. A vitamina C, especificamente vitamina E, elas funcionam como antioxidantes. Então, na verdade, elas não vão combater a entrada de um patógeno, qualquer que seja, mas elas vão combater o efeito que isso vai, ou o jeito que a gente vai sentir os efeitos, né? Então, elas evitam, por exemplo, muitas vezes a sensação de dor, a sensação de cansaço, que é oriundo da resposta, no caso, imunológica, né? Da resposta, muitas vezes, inflamatória. Mas a gente não pode dizer que tomando determinados nutrientes, tomando determinados probióticos, que também é muito importante para o fortalecimento da nossa imunidade, que simplesmente isso vai nos deixar totalmente protegidos ou completamente imunes de um patógeno. Não é impossível prever isso. Agora, doutor, em relação à imunidade, quem está vacinado pode ser infectado novamente e isso tem a ver com a imunidade? Isso tem a ver com a imunidade. O que acontece? Nós não temos... quando a gente pensa em imunologia e pensa em vacinação, a gente precisa de um fator, dois fatores. Além do conhecimento científico para a produção das vacinas, o outro fator é o tempo. E o que a gente não tem com a pandemia, e não só com essa, mas com todas as outras pandemias da modernidade, é o tempo para poder desenvolver um agente imunizante, no caso, uma vacina. E o que acontece? A gente agora precisa acompanhar essa população de vacinados para entender, por exemplo, novas infecções, a suscetibilidade de um indivíduo, por exemplo, a ser reinfectado, se essa reinfecção é pelo mesmo sorotipo viral ou se é por outro sorotipo, são as variantes, né? Quando eu falo sorotipo, são as variantes. Então, uma pessoa hoje, com o nosso conhecimento que nós temos, e vacinada, pode ser reinfectada? Pode. Normalmente, não será um quadro grave, mas pode acontecer quadros graves? Também pode. E isso está relacionado justamente com esse padrão imunológico do indivíduo. O quanto a vacina foi capaz de estimular o sistema imune. E aqui não tem a ver com o tipo de vacina, mas tem a ver com cada indivíduo, como cada um responde ao antígeno viral, né? E nesse sentido, o que eu já posso adiantar é que todas as vacinas são capazes de estimular a resposta imune. Só que quais são as variações? Não apenas no tipo de vacina, mas principalmente no caso da suscetibilidade à reinfecção, ao indivíduo mesmo, à idiosincrasia. Eu, por exemplo, doutor, tomei a vacina. Fiz um teste aqui na Assembleia Legislativa, um teste rápido, e apontou que eu não tinha, acho como se diz, o antígeno, enfim, não tinha nada. Porque agora a gente presta mais atenção nesse tal do IgG. Esse dia eu fui fazer um exame e aí apareceu lá varíola, rubéola. Eu falei, nossa, será que eu tenho isso? Não, é porque eu já fui vacinado e aponta ali que eu tenho no meu organismo aquela imunidade. No caso da vacina da Covid, para mim não apareceu. Se fosse outra pessoa, pode aparecer e falar, não, ela já desenvolveu uma imunidade, é isso? Pode. Agora, é importante a gente distinguir também, só aproveitando para tirar essa curiosidade, né, que a gente não prestava atenção e que agora começou a prestar. Então, quando eu quero saber se o indivíduo está desenvolvendo um processo infeccioso, está doente, a gente vai fazer sempre que a gente chama de pareado, um teste pareado IgM-IgG. A IgM marca que a doença está acontecendo, está em curso. Então, a gente chama de anticorpo de fase aguda da doença. A IgG marca a memória imunológica. Então, marca que o indivíduo teve contato, saiu da doença ou ele foi vacinado e ela está aparecendo. A maior parte das vacinas, elas geram essa resposta de anticorpos, que a gente chama de anticorpos de memória, anticorpos neutralizantes. No caso específico de algumas vacinas para a Covid, a gente precisa de usar um outro conceito da imunologia, que é o seguinte: nós temos dois tipos de resposta imune, né? Uma resposta que a gente chama de inata e uma resposta que a gente chama de adaptativa ou específica. Quando eu penso em anticorpos, eu estou pensando na resposta específica, que e dentro dessa resposta, uma resposta que tem a ver com moléculas solúveis no sangue.
Dentro da resposta imune, além disso, a gente tem a parte celular. Então, a resposta imune inata, ela tem um componente celular e um componente de moléculas solúveis. A resposta imune específica tem um componente celular e um componente de moléculas solúveis. Algumas das vacinas que nós estamos utilizando, especialmente no Brasil, ela tem um forte componente celular. Então, não necessariamente não apareceu ali os anticorpos que você estava na expectativa, mas também não quer dizer que você não esteja imune, porque o componente celular, a gente está reconhecendo e está entendendo que esse componente celular da vacinação, ele é tão importante, em alguns casos até mais importante do que a resposta de anticorpos para combater a infecção pelo coronavírus. É bem complexo, porque fica difícil agora para quem tomou vacina. Por exemplo, se eu quisesse saber se eu estou com Covid, o teste iria mostrar? O teste pode mostrar, mas aí vai aparecer, se você usar um teste rápido, vai aparecer IgM, né? É um teste, está dizendo que você está doente, está com Covid. Tem que aparecer a IgM. Mas se aparecer agora, IgM, não pode aparecer, então vai aparecer porque eu estou naquele momento com Covid, não porque eu tomei vacina. Aí seria o IgG. Isso. Exatamente, exatamente. Então fica mais simples. Isso. Agora, a gente precisa ter um pouco de cuidado com os testes rápidos, tá certo? Porque alguns deles são são pouco sensíveis. Então, o que acontece? Pode dar falso negativo, ou seja, você está doente e não aparece. E, em raros casos, a gente tem também o falso positivo. Você não está doente e dá positividade. E aí é o outro lado desses testes que a gente chama de hipersensibilidade do teste. Tem teste novo, doutor, na praça, para a gente saber qual que é o mais fidedigno dos chamados rápidos? Porque a gente sabe que o PCR, ele, pelo menos já conversei com o imunologista, eles falaram, é o melhor, mas ele só indica se você está. Tem algum teste, porque a gente está toda hora, às vezes, vendo sobre pesquisas, ou é sempre esse do fura-dedo, ou tem algum outro que seria mais próximo da realidade, para saber se a gente já teve? Existe um teste que usa o modelo do PCR, mas é um PCR rápido, que a gente chama de PCR-LAN. É uma técnica que é conhecida já na imunologia, mas tem alguns grupos no Brasil que desenvolveram, tem até pesquisa da Universidade de São Paulo, e também tem algumas empresas que usam esse método. E eles fazem a detecção pela saliva. Então, ele não deixa de ser um teste considerado rápido, porque 24 até 36 horas a resposta, né, já sai o resultado. Mas a metodologia não preciso usar sangue, né, eu vou usar a própria saliva. Então, alguns usam um algodãozinho que a pessoa mastiga, né, e coloca no tubo para poder mandar para o laboratório. Outros colhe a própria saliva e envia para o laboratório. Independente do processo por saliva, você precisa enviar para o laboratório, porque vai ser rodada uma metodologia de PCR. E o que a PCR faz? Ela aumenta a quantidade de material genético do vírus, certo? Por isso que ela faz uma reação que aumenta a quantidade para que a gente possa enxergar isso. Não é uma técnica mágica, né? Agora, as técnicas por sangue de detecção de anticorpos, IgM e IgG, elas estão se aprimorando. A gente precisa ter testes que sejam sensíveis o suficiente, ou seja, para pegar realmente aquele patógeno, no caso o coronavírus tipo 2, e também específicas, né, para pegar exatamente aquele anticorpo que eu estou querendo observar, para evitar os falsos negativos e falsos positivos. Doutor, toda hora a gente vê no noticiário novas cepas e aí são poucos casos, o poder público em cima para ver se né? Mas enfim, as vacinas que a gente tomou até agora, que tem aqui no Brasil, elas são eficazes contra essas novas cepas e a gente vai precisar de novas vacinas para combater novas cepas? Bom, vamos lá. Todas as vacinas que foram desenvolvidas até o momento usaram, né, as variantes originais do coronavírus. Então, os estudos foram conduzidos desta forma, para aquelas variantes originais. O que nós temos hoje? Nós temos novos estudos sendo conduzidos
e que tem mostrado, né, em alguns desses estudos, que a vacina X ou Y é melhor, ou pega determinada variante, ou não pega outra variante, né? Isso vai depender do estudo. Até o momento, as vacinas que estão administradas no Brasil e cujos estudos já foram conduzidos, não necessariamente aqui no nosso país, mas já foram conduzidos com essas novas cepas, essas novas variantes, têm demonstrado eficácia também contra essas variantes. Entretanto, nós temos novas cepas, novas variantes surgindo todos os dias, né? A gente, até um determinado momento, a OMS havia determinado cepa alfa, beta, gama e delta. Agora, nós já temos uma cepa epsilon sendo investigada. Ela não é ainda uma cepa que já está configurada como mais infectiva ou mais danosa, né, no caso, né, mais patogênica, ou que se espalha mais rápido, mas ela já está em estado de atenção. A cepa que foi descoberta em Manaus, né, no início desse ano, ela já está com 3 subvariantes. Então, os governos, né, não os governos, mas os cientistas de todo o mundo, né, e a OMS junto, já estão investigando se essas novas variantes elas vão causar mais dano, se elas vão causar mais infectividade, ou se elas vão trazer, ou se elas não vão fazer nada. E se as vacinas, essa também é sempre a pergunta, e se as vacinas que nós temos hoje serão suficientes para combater? Bom, mas aí, só finalizando essa pergunta, a gente tem uma outra questão. Todo ano a gente toma vacina de influenza, não toma? Sim. Vacina da gripe. Uhum. Por que a gente toma todo ano? Porque todos os anos a gente tem uma nova cepa predominante, Certo. que não é a mesma da cepa anterior. Ou seja, nós estamos acostumados a fazer reforços vacinais anualmente para diversas doenças. Uhum. Então, o que se entende hoje é que, muito provavelmente, a Covid será uma doença que nós precisaremos ter imunizações anuais. Posso afirmar isso categoricamente e assinar um documento dizendo isso? Não. Mas a gente tem um encaminhamento, tem uma previsão de que possivelmente isso vai acontecer, dada a taxa de mutação, dadas as mutações que têm surgido do coronavírus. O senhor acha que essas mutações são tanto quanto as de gripe ou não? Eu não sei se é difícil ter esses dados, né? Então, com a graça de Deus, o coronavírus não é um vírus altamente mutagênico. Então, essas mutações existem. Eu não tenho de cabeça aqui os números para comparar com o da gripe, mas ele não é um dos vírus mais mutagênicos e que traria mais dificuldade para surgir novas vacinas e até mesmo, como existe essa dúvida ainda, se a gente vai precisar de vacinas todo ano. Mas bem provável. O que eu posso dizer é que deve estar um pouco menor do que a taxa de mutação do vírus da gripe. São vírus de famílias diferentes, então acaba que a comparação também é mais difícil. Bom, menos mal, já que é tão transmissível, pelo menos que seja menos mutável. Doutor, pessoas que, de repente, estão com coronavírus no momento de tomar a vacina, mas não tem sintoma, né? Tem muito jovem que, não só jovens, mas muitas pessoas dizem, a pessoa teve, não senti nada. Aí vai lá, toma a vacina. Essa vacina pode ser eficaz porque ela está com coronavírus naquele momento? Essa questão do ser assintomático, não tem nada que impediria a resposta imunológica num primeiro momento. Uhum. Mas também não quer dizer assim, a pessoa, então, porque tomou a vacina, vai ser automaticamente curada. Porque o que é a vacina, né? A vacina é um estímulo da resposta imune. Eu estou dando uma espécie de antígeno fake, né? Eu estou fazendo um estímulo falso, mas para estimular a resposta imune contra aquele patógeno. É diferente, por exemplo, quando a pessoa é picada por uma aranha, né? ou com a mordida de cobra, em que a gente aplica o soro antiofídico, o soro antiaracnídeo. Por quê? Porque aí eu estou dando o anticorpo.
já. Eu não estou estimulando o sistema imune, eu estou dando o anticorpo. E aí neutraliza aquela doença. No caso aqui, a gente pode sim, no indivíduo doente, o que pode acontecer é ter uma resposta vacinal mais exacerbada ou até mesmo incompleta. Mas a gente, de novo, não tem um conjunto de dados sobre essas informações. E sobre isso, eu acho interessante também abordar o seguinte, nós estamos tomando vacina, nós estamos observando queda, por exemplo, na taxa de internação, ou pelo menos queda na gravidade da doença, mas a população vacinada não tem sido acompanhada. Nós poderíamos fazer um super estudo epidemiológico com toda a população. Ao invés de usar a amostragem, nós poderíamos usar toda a população vacinada a partir dos dados que são obtidos pelo registro, né, da vacina, do cadastro, ou, por exemplo, nós temos, se você usar o aplicativo Conect SUS, você tem lá a informação da vacina que você tomou, a data direitinho, e, a partir disso, fazer as coletas, ou pelo menos uma coleta amostral com esses pacientes vacinados, para que a gente, então, pudesse fazer um grande estudo epidemiológico, um inquérito mesmo, para poder entender como está essa resposta às vacinas. Muito importante e tomara que a gente consiga fazer esse estudo tão breve seja possível. Dr. Giancarlo De Lorenzi, muito obrigado. Aliás, farmacêutico, especialista em imunologista, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição que quiserem. Bom dia. Muito obrigado. Com certeza precisaremos, porque é um assunto recorrente. O deputado Edson Giriboni, do PV, destinou uma verba de R$300 mil para o Hospital Léo Orsi Bernardes, na cidade de Itapetininga. O parlamentar, acredita que este recurso vai ajudar a melhorar o atendimento no hospital, que atende moradores de vários municípios da região. Com essa quantia, até o momento, a cidade de Itapetininga já recebeu R$800 mil em emenda parlamentar. Isso porque o município utilizou R$500 mil de outra verba parlamentar para a construção de um novo posto de saúde no Jardim Fogaça. Além das verbas para a saúde, o deputado já está atuando para a melhoria da infraestrutura, sendo incluída nos programas Novas Estradas Vicinais e Estradas Asfaltadas, ambas do governo do estado de São Paulo. E o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, e Campos Machado, do Avante, apresentaram na Alesp o projeto de lei complementar 17 de 2021. Ele cria a região metropolitana de Itapeva. Com 31 municípios, Itapeva tem uma atuação de excelência na articulação, segundo os parlamentares. A região, que está no sudoeste do estado, conglomera pequenas e médias cidades, além de ser referência no agronegócio e também na produção de minérios. A produção de papel e celulose e a indústria alimentícia também apresentam forte expressão regional. Antes de se tornar lei, o projeto de lei complementar vai tramitar pelas comissões da Alesp e vai ser submetido à votação no plenário. E, caso seja aprovado, segue para a sanção do senhor governador. Vamos falar agora sobre um projeto de lei federal que eleva a carga tributária de empresas e a classe média brasileira. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Diego Diniz. Já está aqui com a gente, falar sobre tributos. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Jornal da Rede Alesp. Quais são as mudanças aí previstas nesta reforma do imposto de renda para as empresas, por favor? Bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos, a reforma ela é ampla, mas eu destacaria aqui alguns pontos fundamentais, né? O primeiro deles é a vedação quanto à dedutibilidade de juros sobre capital próprio para as pessoas jurídicas, né? Um outro ponto importante também é a apuração trimestral obrigatória para as pessoas jurídicas e não mais uma apuração anual, o que com certeza vai trazer um impacto para fins de fluxo de caixa, porque eu tenho que apurar e recolher esse imposto de renda trimestralmente. Também uniformização da tributação dos investimentos financeiros, com uma alíquota única. Um outro ponto importante, acho que esse talvez seja o mais relevante da mudança, que está trazendo muita discussão, é a instituição de IR sobre dividendos, com uma alíquota de 20% sobre aqueles valores que são distribuídos aos sócios de uma pessoa jurídica. Exceção feita às microempresas,
desde que o valor distribuído seja inferior a R$20 mil por mês. E também, sem sombra de dúvida, esse projeto ele tem por objetivo ampliar a quantidade de pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. E ainda para a pessoa física também uma correção da faixa de incidência do IR. Pois é, eu estou vendo aqui, ó, o projeto federal prevê o retorno da tributação sobre os lucros e dividendos, que estão isentos desde 95. Podia explicar melhor para a gente, doutor? Claro. Na verdade, uma empresa, uma forma dela remunerar os seus sócios é distribuindo dividendos, que são os lucros apurados diante da prestação de serviços ou, enfim, da atividade empresarial por ela exercida. Desde 95, que é a distribuição de dividendos, ela é sujeita à isenção. Agora, o governo federal ele tem por objetivo tributar essa distribuição uma alíquota de 20% sobre esse valor distribuído a sócios de empresas. Com exceção feita, repito, as microempresas, desde que o valor distribuído seja inferior a R$20 mil. Um ponto importante que está por trás dessa discussão é que a contrapartida disso seria uma redução da carga da própria pessoa jurídica no que diz respeito ao imposto de renda, o que, segundo o governo federal, implicaria uma neutralidade tributária, o que não é bem verdade, porque nessa conta feita pelo governo federal, ele ignora que, além do imposto de renda, ainda que com a nova alíquota prevista no projeto, mais os 20% de dividendos, sobre essa mesma base lucro, os contribuintes, pessoas jurídicas, também pagam a contribuição social sobre o lucro líquido, o que poderá implicar uma alíquota aí de quase 50% sobre o valor do lucro das empresas, o que é muito superior aos países, por exemplo, membros do OCDE. Quando a gente está falando de pagamento de dividendos, são aquelas empresas, e não sei se envolve ações também, que pagam uma parte dos seus lucros, seja para os seus acionistas, por exemplo, é isso? É a remuneração que a pessoa jurídica faz aos seus sócios e acionistas, né? O lucro ali, uma das formas de eu remunerar um sócio acionista é exatamente pela distribuição de dividendos, que é o lucro oferido pela empresa distribuído pelos seus sócios acionistas, rateado de acordo com a cota social ou ações que ele tem naquela empresa. Quer dizer que até 20 mil, então, não vai ter alteração, é isso? 20 mil reais? Microempresas, desde que seja uma microempresa, e o valor distribuído no mês não seja superior a R$20 mil. Valores superiores a R$20 mil seriam objeto de incidência. E se for uma ação, vamos supor, eu tenho uma ação que distribuiu dividendos, aí geralmente a ação não vai ser microempresa, aí vai entrar nessa alteração. Sim. Muito bem. Doutor, o texto apresentado na semana passada amplia a faixa de isenção para a pessoa física, passaria de 1.900 para 2.500, mas limita o uso da declaração simplificada. Vamos falar um pouquinho disso, por favor? Claro. Primeiro ponto que eu acho que a gente convém aqui destacar é que essa atualização feita da tabela é uma atualização tímida. Se nós analisarmos desde o período que a tabela está sem atualização, olhando em contrapartida a inflação nesse período, nós vemos que ainda há um déficit de correção acima de 60%. Então, essa correção ela é tímida, muito tímida. E, em verdade, ela quer aparentar que nós teríamos uma redução da tributação de pessoas físicas, o que não é bem verdade. Porque, em contrapartida, o projeto ele prevê lá a impossibilidade, né, ou a diminuição de pessoas que podem se sujeitar ao desconto simplificado de 20%. E o que é esse desconto simplificado de 20%? Ele seria o equivalente ao lucro presumido das pessoas jurídicas. Hoje, um contribuinte pessoa física, ele não precisa ali necessariamente apurar todas as despesas que ele tem e que a lei autoriza ele a deduzir na apuração do seu imposto de renda, para então apurar e pagar o seu imposto. Ele pode, eventualmente, optar pela dedução simplificada. E aí 20% da renda por ele oferida é tratada como se fosse uma despesa dedutível. A partir de agora, não. Isso deixa de existir. Ou melhor, ela é restrita apenas àqueles contribuintes com rendimentos tributáveis, com valores tributáveis até R$40 mil no ano. Então, percebam que eu vou ter, consequentemente, um maior custo de conformidade para pessoas físicas, que vão ter que tomar o cuidado de, ao longo do ano, guardarem todos os documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução. E, além disso, óbvio que, a partir do momento que eu tenho essa nova sistemática, o impacto final é aumento de carga tributária. E me parece
que maior do que os efeitos da correção da tabela do imposto de renda. Eu fiz uma conta rápida aqui, 40 mil dividido por 12, R$ 3.300. Ou seja, quem ganha acima de R$ 3.333, porque é uma dízima, né, já estaria fora, então, da simplificada? Aí é complicado, Perfeito, é exatamente porque isso. me parece que, e o senhor vê, R$ 3.300 não dá para dizer que é um super salário, no Brasil até seria, mas assim, basicamente vai abranger a classe média que já é bastante tributada agora. Então, e a simplificada, geralmente a gente percebe que na simplificada você tem mais descontos. Porque aí você fala assim, vou lá na completa. Aí a pessoa coloca lá o pai, a mãe, que às vezes a pessoa que custeia, né? Coloca lá alguma coisa com a educação, põe tudo, não mudou nada. A simplificada ainda está mais em conta. Então, pelo que me parece que o baque aí vai ser grande e forte, né? De uma forma geral. Não sei a impressão do senhor. Sem sombra de dúvida. Tenho para mim que a repercussão é aumento de carga tributária e impacto em especial para a classe média. Não tenho dúvida quanto a isso. Bom, a gente está falando sobre as empresas, mas para a pessoa física, mais alguma mudança relevante nessa nova legislação? Essas seriam as principais mudanças, né, destinadas às pessoas físicas. Outra questão aqui, qualquer contribuinte pode optar pela declaração simplificada. Isso deve... o senhor já explicou, né? E o que é a declaração simplificada? Eu acho que é bom a gente aprofundar um pouquinho mais, o senhor já falou, mas é sempre bom, inclusive porque é um planejamento, não é, doutor? Então, assim, ao longo do ano, o certo é guardar os recibos do dentista, acho que plano de saúde também incorre. Então, para a pessoa poder saber que a partir de agora, como a gente colocou aqui, quem ganha tem acima de 3.300, talvez seja importante, inclusive, fazer um planejamento ainda maior, né? Sim, se aprovado esse projeto, é importante que aqueles que tenham lá uma renda anual superior a 40 mil reais, que de fato ao longo do exercício fiscal, ao longo do ano, que ele guarde todos aqueles documentos de despesas dedutíveis do imposto de renda. Então, despesas médicas, odontológicas, a escola lá dos filhos, eventualmente pensão alimentícia, enfim, todos aqueles documentos. Por quê? Porque agora ele não vai mais poder se sujeitar ao desconto simplificado. No desconto simplificado, eu simplesmente apurava qual é a minha renda devida. A minha renda devida é de tanto, eu vou lá e pego 20% desse valor e trato como se despesa fosse. É uma ficção que a lei criava exatamente para simplificar o procedimento e, consequentemente, imputar um ônus menor a um contribuinte, que é um contribuinte pessoa física e que muitas vezes, que além de ter um poder aquisitivo que não é um poder aquisitivo expressivo, como foi bem destacado aqui, mesmo no nosso país, além de tudo, é um contribuinte que muitas vezes não tem uma sofisticação de um aparato de um contador, né, de um contador devidamente que vá ali lhe instruir adequadamente, ou de um escritório jurídico, ou de uma banca jurídica para instruí-lo adequadamente. Então, na verdade, nós temos por isso também o reflexo disso, além do aumento de carga tributária, é um aumento no custo de conformidade, o custo para que eu atenda a legislação adequadamente e não me sujeite a eventuais multas, né? O que pode vir a se tornar mais recorrente caso esse projeto seja aprovado. Pois é, diz que do tributo ninguém consegue fugir, a não ser que, ainda em fase de tramitação, a população e a sociedade civil, os órgãos, possam participar desse processo em Brasília e acompanhar de perto, porque mudanças pesadas virão. Agora, doutor, em relação a isso que o senhor acabou de falar, dá para pensar em algum tipo de planejamento? Eu acho muito difícil, porque assim, quando você vai preencher o imposto de renda, parece uma maquininha que você coloca lá e ela cospe um recibinho, porque você não sabe exatamente todos os cálculos que são feitos naquelas mais variadas questões que você coloca lá de gasto com educação. Então, é difícil dizer, vou fazer um planejamento financeiro, vou gastar esse ano com educação, porque daí eu vou ter uma restituição. Geralmente não dá para fazer isso, né? Ou dá para se planejar de alguma forma. É muito complicado, né? Para a pessoa física, o espaço para o eventual planejamento ele é quase mínimo, em especial nessas faixas tributárias, né? Nessa faixa tributária. O espaço, eu diria que ele é ínfimo, mínimo. Mínimo. Então, importante é a gente, então, acompanhar esse projeto. Agora, e para as empresas, doutor? Tem um espaço, assim, para, como o senhor falou, procurar o contador porque eu imagino assim, ainda dentro do campo da pessoa física, uma outra questão. O senhor acha que isso acaba com o imposto que a tabela
Porque às vezes as pessoas não entendem assim, você tem a inflação e aí você estava numa tabela de, sei lá, que a gente estava falando aqui, R$ 1.900. Mudou o ano, aumentou 6%, o seu salário não vale mais R$ 1.900, ele vale menos. Mas você, então, cada ano que não muda a tabela, vai baixando, as pessoas que ganham menos também passam a contribuir, é o que o senhor explicou no começo. O senhor acha que pode haver uma fuga para pessoas que, de repente, ou trabalhar sem registro, ou trabalhar em outras funções, tentando fugir um pouco do leão, digamos? Um reflexo que isso eventualmente pode causar é exatamente esse, né? O caminho da informalidade. Né, para evitar que essa receita seja vista pela fazenda, pelo fisco, pelo leão e, consequentemente, tributado, o que é sempre muito ruim. Tá certo. E para as empresas, algum tipo de planejamento que se possa observar, e principalmente em relação a essa tributação de lucros e dividendos? Na verdade, uma consequência que a gente já vislumbra é o retorno do que nós tínhamos no passado, pré-95, chamado DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros. Muito provavelmente o que vai acontecer aqui não é planejamento tributário, né? Mas uma discussão do que é. Porque muitas vezes as despesas dos sócios vão ser atreladas à pessoa jurídica exatamente para fugir da tributação sobre a distribuição de dividendos. E aí volta a ter toda uma discussão do que é distribuição disfarçada de lucro, que despesa é passível de ser arcada pela PJ, que despesa que necessariamente é da pessoa física, o que, consequentemente, vai gerar um contencioso, seja ele administrativo ou judicial. Ou seja, as pessoas vão procurar discutir isso, em especial na via judicial. Muito bem. Doutor Diego Diniz, muito obrigado, advogado tributarista e professor de Direito Tributário, nos esclarecendo aqui sobre o projeto de lei sobre elevação de carga tributária, tanto para empresas quanto para a pessoa física, em especial classe média. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a atenção, um abraço a todos. Pois é, vamos acompanhar esse assunto que tramita em Brasília, mas acompanhando aqui também a partir de São Paulo. O Jornal da Rede Aleste vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Aleste.